Olá, bom dia a todos. Como estão? Espero que no meio de tudo o que se tem vindo a passar, possas dizer no teu coração: eu estou bem. Apesar de todas as lutas, apesar de todas as provas, apesar de todas as situações difíceis que tenho passado, eu estou bem. Desafio-te a dizeres exatamente isso. No meio de tudo que é emaranhado da nossa vida, que nós possamos dizer que estamos bem. E nesta manhã queria deixar-te uma palavra que se encontra em Lucas. Se tiveres a Bíblia aí do teu lado, gostava que tu pudesses abrir a tua Bíblia lá em Lucas, no capítulo 17, versículo 11 até o versículo 19. E lá nessa passagem bíblica tu vais encontrar algo que aconteceu com Jesus, a dada altura, quando ele ia no caminho. E enquanto ele ia a caminhar para uma determinada localidade, encontrou-se com um grupo de leprosos. A lepra naquela altura era algo que não tinha qualquer tipo de medicação e, como tal, todos os leprosos eram enfaixados, colocados com faixas à volta do seu corpo e viviam à parte. Quando eles passassem pelas ruas, quando eles tivessem que se deslocar para algum lugar, eles levavam um sininho e tocavam o sino e diziam: leproso, leproso, afastem-se porque vai passar um leproso. Toda a gente sabia perfeitamente que aquela pessoa tinha lepra e, como tal, afastava-se. E a lepra era alguma coisa semelhante a esta pandemia que nós estamos a viver neste momento. Não posso dizer pandemia, porque não era uma pandemia, mas era uma epidemia que acontecia a muita gente. A lepra acontecia com muita frequência naquela altura. E sabiam, toda a gente sabia, que era alguma coisa que não tinha cura. A pessoa, a partir do momento que estivesse com lepra, sabia o seu fim. E o seu fim era nada mais, nada menos do que a morte. Estava sentenciado de morte, era só uma questão de tempo até que as coisas acontecessem e ele partisse. E estes homens que se encontram com Jesus lembram-se de clamar pela sua misericórdia, lembram-se de clamar por cura. E vão os 10 prostrarem-se aos pés de Jesus, vão os 10 ter com Jesus, não se prostraram, mas foram ter com Jesus e pediram que tivesse misericórdia deles e que os curasse. Jesus curou a todos e disse-lhes: agora vão e apresentem-se no templo aos sacerdotes para que seja constatada a vossa cura. A meio do caminho, a cura aconteceu. Ela não aconteceu de imediato. Aconteceu pelo caminho, à medida que eles iam caminhando de volta até ao templo. Mas apenas um voltou para trás e disse a Jesus, prostrou-se aos seus pés e agradeceu a Jesus pela cura. E Jesus perguntou-lhe: então, mas não eram 10? Porque é que só tu voltaste a agradecer? E eu queria falar um pouco contigo a respeito desta situação. A respeito de milagres. Sim, a respeito de milagres. Não é a respeito de agradecimento. Isso é outra pregação. A respeito de milagres. Nós precisamos ser o milagre, em vez de estarmos somente à procura de milagres. Mais do que querer milagres, nós precisamos de ser o milagre. E ser um milagre vivo faz toda a diferença na nossa vida. Vou-te dar aqui alguns exemplos. A mulher com fluxo de sangue tornou-se num milagre ambulante. Está lá escrito em Lucas 8, no versículo 43 em diante. Aquela mulher tornou-se no milagre. Toda a gente sabia que ela estava doente há mais de 12 anos, toda a gente sabia que ela estava isolada à parte porque era considerada imunda, porque estava com um fluxo de sangue, uma hemorragia que não parava, já fazia 12 anos. E ela sabia que se as pessoas soubessem que ela estava no meio delas, considerada imunda como ela era, seria apedrejada. Mas ela tornou-se num milagre ambulante. E por onde ela passava, toda a gente dizia: olha, ali vai aquela que Jesus curou quando ela lhe tocou e dele saiu virtude. Assim como este leproso. Olha, ali vai aquele leproso que Jesus curou. Estás a ver? Ele tinha lepra. Olha, está bom, está curado. Ele é um milagre. O cego de Jericó era também um milagre ambulante. Aquele que gritou e disse: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Até que ele foi ouvido, até que ele recebeu o seu milagre. E ele tornou-se no milagre ambulante. Lázaro era outro milagre ambulante. Vê bem, por onde Lázaro passasse, toda a gente diria: uau, este homem estava morto e agora está vivo. Uau, isto é um milagre. Ele é um milagre. Quantas pessoas não estariam interessadas em tocar em Lázaro para ver se era mesmo verdade e não era um fantasma? Eu imagino como é que as coisas poderiam ser naquela altura. Então, Davi era outro milagre ambulante.
Era um menino rejeitado, era um menino feio, era um menino que ninguém, segundo os padrões da época, ninguém o queria como rei. Mas ele era um milagre. Toda a gente olhava para o seu rei e toda a gente olhava para ele e via, ele é um milagre. E eu quero te desafiar também a seres o milagre e não andares a correr atrás de milagres. Porque quando nós corremos atrás de milagres, nós não estamos propriamente interessados no nosso Deus, nós estamos apenas interessados naquilo que Ele pode fazer por nós. Mas quando nós nos tornamos o milagre, nós nos tornamos alguém que tem comunhão com Deus, alguém que tem intimidade com Deus, alguém que está constantemente na presença de Deus, que sabe, conhece o coração de Deus, o bater do seu coração, alguém que criou um relacionamento. Ser um milagre faz toda a diferença. Amém? Muita gente, mas mesmo muita gente, procura apenas aquilo que Deus tem para lhe dar. A dada altura, Jesus disse às pessoas que iam atrás dele, aqueles que iam com ele para todo lado, e disse-lhes, vocês me seguem, não por aquilo que eu sou, mas vocês me seguem pela comida que eu posso dar, pelos milagres que eu posso fazer. O milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, o milagre disto, o milagre... Ou seja, as pessoas seguiam Jesus por aquilo que Jesus lhes podia proporcionar. Será que tu tens seguido a Jesus por aquilo que Ele te pode proporcionar? Fica aqui um alerta. Não vamos seguir a Jesus por aquilo que Ele nos pode proporcionar. Hoje Ele pode nos dar coisas muito boas, pode nos dar o melhor emprego, a melhor casa, mas amanhã pode vir um vento, uma circunstância qualquer e levar a casa, levar as circunstâncias boas em que nós estávamos a viver. Mas no meio de todas essas enxurradas da vida, das tempestades que vêm à nossa vida, onde é que estão alicerçadas as nossas bases? Que possam realmente estar alicerçadas naquele que é a rocha inabalável, aquele que não deixa a nossa casa desmoronar. A rocha firme, Cristo Jesus. Um relacionamento com Cristo faz toda a diferença na tua vida e torna-te naquilo que é um milagre ambulante. Amém? Eu queria desafiar-te a pensar nisso. Porque muitas vezes, e eu gostava que tu pensasses nisso, muitas vezes as pessoas clamam a Deus para que Deus faça alguma coisa na vida delas e quando oram, até oram e acontecem milagres. Mas a verdade é que muitos, está escrito, muitos, quando chegar agora, vão dizer, Senhor, Senhor, não fizemos isto em Teu nome, não fizemos aquilo, não pregamos, não curamos, não libertamos as pessoas em Teu nome. E Jesus vai dizer, apartem-se de mim porque eu não vos conheço. Então, mais do que realizar milagres, mais do que ter a unção de Deus, é preciso termos um relacionamento com Deus. E ninguém está isento da necessidade de termos um relacionamento com Deus. Seja o milagre. Seja o milagre. Porque quando nós falamos de Deus, nós atraímos o poder de Deus. Mas quando nós falamos com Deus, nós atraímos a sua presença. E para nós sermos o milagre, nós precisamos atrair a sua presença. Amém? Eu quero te desafiar a atraires a sua presença, porque quando tu ouves a sua voz, então tu reages e o milagre acontece. Nesta manhã Deus está a falar contigo, que tu possas ouvir a sua voz. Amém? Muitas vezes nós precisamos de ficar calados, sabem? Ficar calados para não atrapalhar o agir de Deus. E isso faz-me lembrar alguém, mais precisamente o marido de Isabel. Sim, o sacerdote. Isso. Ele foi lá... Espetáculo. Ele foi fazer o seu turno lá no templo e aparece-lhe o anjo e diz-lhe, olha, Zacarias, tu vais ter um filho. Isabel vai ser mãe. Ah, mas Isabel já é velha. Como é que Isabel vai ser mãe? Olha, Zacarias, porque tu não acreditaste, vais ficar mudo. Vais ficar de boca calada até que o milagre aconteça. E às vezes nós precisamos ficar com a nossa boca calada, para que o milagre aconteça na nossa vida e as nossas palavras não atrapalhem o agir de Deus. Zacarias teve que ficar calado para compreender e ver e permitir o agir de Deus. Às vezes precisamos ficar calados para ouvir atentamente aquilo que Deus tem para nos dizer, para observar e ver como Deus age e o seu poder em ação. Quando o menino nasceu,
E quando foram então dar o nome ao menino, todos diziam que o menino vai ser o nome tal, vai ser o nome tal, porque na família existe este nome, existe aquele, como atualmente na nossa tradição também acontece. Mas quando eles muito insistiam, a mãe disse, não, o menino vai se chamar João. E Zacarias abriu a boca e disse, não, não, o menino vai se chamar João. E todos ficaram admirados e finalmente entenderam que aquilo era a ação de Deus naquela família. Meu amado, minha amada, seu milagre. Nesta manhã eu te desafio a teres um relacionamento com Deus, a buscares a sua face. Isso é o milagre em todo lugar onde estiveres. Porque Deus tem o melhor para ti e Ele tem um milagre para a tua vida. Ok? Deus te abençoe. Tenha um dia maravilhoso e fantástico.